E agora a gente tem aí o Flávio, que volta ao Jornal Ceará para falar aí sobre uma certa indignação do deputado Danilo Forte, que é do União Brasil, aqui do estado do Ceará, com o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, Zé Nobre Guimarães. Por quê, hein, meu caro Flávio? É isso aí, Luiz. O deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, criticou nesta segunda-feira a proposta do líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT, que altera os pagamentos do benefício de prestação continuada, o BPC. Por meio de vídeo, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara classificou as mudanças como prejudiciais aos beneficiários e destacou o impacto social negativo da medida. O BPC, que é destinado a idosos de baixa renda e pessoas com deficiência, garantindo atualmente o pagamento de um salário mínimo por mês, a proposta de alteração gerou reação não apenas de opositores, mas também dentro da própria base governista. Após as críticas, José Guimarães indicou que a proposta será revista. Em declaração ao jornal O Estado de São Paulo, o líder do governo afirmou que o texto sofrerá ajustes. Abre aspas, é claro que nós vamos reformular a questão do BPC, fecha aspas, foi o que garantiu. Ainda a cúpula do PT também alertou a equipe econômica do governo Lula sobre a necessidade de mudanças para viabilizar a aprovação do pacote fiscal no Congresso. Em reunião realizada no último sábado, integrantes do Diretório Nacional do PT classificaram as restrições previstas para o benefício como crueldades tecnocráticas. Então, por conta disso, o deputado federal Danilo Forte criticou a proposta do líder do governo na Câmara, José Guimarães, que altera os pagamentos do benefício de prestação continuada, o BPC. Vamos acompanhar então a fala do deputado federal Danilo Forte. Desprezando os idosos e as pessoas com deficiência que não têm condições de viver, porque não tem base financeira quem o sustente, isso é um absurdo e nós não vamos permitir. 2 em cada 3 cearenses aposentados no interior do estado recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Ele vem embasado na Constituição Federal, no seu artigo 203, no inciso 5º, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. O estado do Ceará tem um povo pobre. Nós temos no Ceará mais famílias no Bolsa Família do que trabalhadores trabalhando com carteira assinada. Então, diante disso, vi essa proposta do governo, assinado pelo deputado federal José Guimarães do PT, rasgando a Constituição, desprezando os idosos e as pessoas com deficiência que não têm condições de viver, porque não tem base financeira quem o sustente, isso é um absurdo e nós não vamos permitir. Por isso eu tenho desde o início criticado esse pacote do governo que vem cortar gastos em cima dos aposentados, das pessoas com deficiência, dos estados e municípios que recebem repasses do governo federal, dos fundos constitucionais que tiram os investimentos do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste e do Distrito Federal, e é necessário agora, nessa semana que se inicia, termos a clareza e a contundência para mobilizar a sociedade para impedir esse abuso orquestrado pelo líder do governo no Congresso Nacional, o senhor deputado José Guimarães. Nós temos que enfrentar esse debate e temos que enfrentar com muita firmeza, com a consolidação do que está na Constituição, porque uma lei, um projeto de lei não pode passar por cima de uma emenda constitucional, não pode rasgar a Constituição brasileira. Então é a fala do deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, criticando a proposta do líder do governo na Câmara, José Guimarães, que altera os pagamentos do benefício de prestação continuada,
o BPC. A fala do Danilo Forte realmente é forte, tá? Realmente é forte e nós gostaríamos que ele se posicionasse de uma maneira tão veemente em outras questões, em outras situações em que nós sentimos a sua ausência e até mesmo a sua omissão ou conivência. Mas o fato, gente, é que isso trata-se de uma medida, de um pacote covarde. Por que é que eu estou dizendo isso? É porque ele tira dos mais pobres e até dos miseráveis. Até dos miseráveis. Você vê que o projeto que o líder do governo, o deputado Zé Nobre Guimarães, diz que vai refazer, pretende cortar BPC, mira em cheio o benefício de prestação continuada, que é para pessoas com deficiência e a idosos que não têm condição de sobreviver. Sem falar nos recursos que tira de educação, que tira de fundos que são de fundamental importância para o país. Sem falar na questão do salário mínimo, que sofrerá já a partir desse 2025 um reajuste de cerca de 2,5%, e uma série de outras medidas que atingem em cheio a sociedade brasileira e especialmente os mais pobres e até os miseráveis, como é o caso do corte ou dos cortes no BPC. É inaceitável isso. Que um governo gaste o que tem e o que não tem e depois coloque o país nessa situação que nós estamos vendo. Não dá para admitir que isso ocorra. As pessoas precisam falar com os seus deputados federais. Isso está já no Congresso Nacional, pronto para ser votado, com emendas, inclusive já liberadas, que é o que faz com que os mercenários, né, aprovem todas as maldades de um governo corrupto e perdulário. E esse é um dos nomes, ou pretensos nomes, para ocupar uma das vagas ao Senado Federal em 2026. Olha aí os nomes de pré-candidatos ao Senado aqui pelo estado do Ceará que vêm sendo colocados, que já são ventilados, vou dizer, são ruins demais. São péssimos. São pessoas que não têm compromisso com a democracia, com o Estado de Direito, com a justiça, em pôr o fim, tendo em vista que é pelo Senado que se pode fazer isso, a todo o desrespeito que nós estamos vendo no país, à Constituição, às leis, e toda a injustiça com a qual nós temos convivido nos últimos anos. Então nós esperamos que isso realmente não seja aprovado no Congresso Nacional e que as pessoas estejam muito atentas e em 2026 saibam o que vão fazer com o voto que elas têm que dar em senador. Nós teremos 2 vagas por estado, se até lá isso não for alterado. 2 vagas por estado, vamos renovar 2/3 do Senado, serão 54 novos senadores. E é importantíssimo que a população saiba escolher o seu senador para que nós possamos trazer de volta a democracia, o Estado de Direito e a justiça nesse país.